A paz do Senhor Jesus, tudo bem, povo de Deus? Passando nessa tarde para deixar uma palavra aos vossos corações, amém? A palavra se encontra no livro de Oséias capítulo 1, versículo 2, vai nos falar assim: glória a Deus, aleluia. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, tanto na minha vida quanto na vida de cada um que está me ouvindo nessa tarde, amém? A palavra se encontra no livro de Oséias. Oséias é um dos profetas menores da Bíblia. E a Bíblia vai dizer que ele estava inserido num contexto onde ele pregava, onde havia uma divisão dos reinos do norte e do reino do sul. E a palavra do Senhor vai dizer que então ele pregava justamente no reino do norte, que era a capital de Samaria. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo o povo estava totalmente corrompido, até mesmo o sacerdócio naquele tempo estava corrompido, porque os sacerdotes, em vez de auxiliar o povo a retomar o seu caminho de volta, eles, por receber, né, um certo dinheiro, a Bíblia vai dizer que eles induziam o povo ao pecado. Eles não faziam com que o povo viesse ao arrependimento. Altares de Baal era instaurado, a adoração ao Deus da fertilidade, ao Deus da prosperidade. Então aquele povo estava vivendo na idolatria, num pecado terrível. E justamente nesse contexto entra o profeta Oséias. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem a Oséias aqui no capítulo 1, versículo 2. Vai dizer assim: glória a Deus, aleluia. A princípio, a palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher da prostituição e seus filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 4, no versículo 4, vai dizer o seguinte: e disse o Senhor, põe-se o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Será que naquele tempo quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel? E tomou ela e tornou ela a conceber e dar à luz a uma filha, e disse: põe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer então, aqui no livro de Oséias, capítulo 1, versículo a seguir, que o Senhor havia dado uma ordem para o profeta: vai e casa com uma mulher prostituta, e os seus filhos nascerá da prostituição. Mas por que, diaconisa Neila, o Senhor dá uma ordem tão aparentemente equivocada a Oséias? A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele dá direcionamento a Oséias e ele obedece. Por que ele obedece? Porque ele sabia que havia um benefício para tudo aquilo. Porque a prostituta simbolizava a casa de Israel, toda a casa de Israel. A Bíblia vai dizer que Oséias, ele se casa com essa mulher infiel, simbolizando a infidelidade de Israel. A Bíblia vai dizer que ele tem filhos com essa mulher. E a Bíblia vai dizer que o pecado de Israel já havia se concebido,
já havia gerado o pecado. Era como a família de Oséias tem um significado muito grande, porque o casamento de Oséias, na verdade, nada mais, nada menos do que o casamento de Israel com o pecado da idolatria, com o pecado da desobediência. E o Senhor, através do casamento de Oséias, ele faz com que o povo comece a enxergar tal pecado. Porque eu acredito que esse meiado aqui era no tempo em que Acabe ainda reinava. Porque a Bíblia vai dizer que um dos filhos, né, que tem o nome de Jezreel, a Bíblia vai dizer que há um acontecimento de uma guerra justamente neste lugar, aonde a Bíblia vai dizer que alguém faz com que Jezabel ela é atirada de uma altura de uma torre. E ali a Bíblia vai dizer que o sangue é espargido, os cães vêm e comem todo o seu corpo, não comendo a palma das mãos dela, nem o crânio e nem os pés. Por que, Jaconisa Neila, que os cães não comeram essas partes do corpo de Jezabel? Porque a Bíblia vai dizer que ela maquinava o mal com as suas mãos. Ela fazia com que executasse o pecado, fazia com que aquele povo, sacerdotes, com que profetas fossem mortos pelas suas mãos. A Bíblia vai dizer que o crânio dela, ela maquinava o mal contra toda Israel. E a Bíblia vai dizer que com os pés ela caminhava e levava o povo a caminhar ao pecado também. Tarde essa que o Senhor chama a minha e a sua atenção. O que é que tem passado na sua mente? Como que você tem utilizado as suas mãos? A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele declara: quem verá a glória do Senhor? E a Bíblia é clara em nos dizer: aquele que tem o coração limpo e as mãos purificadas. Então a Bíblia vai dizer que Jezabel, ela é a figura do pecado sobre toda Israel. E nesse intermédio, quem estava pregando naquele período era o profeta Oséias. E a Bíblia vai dizer então que o casamento de Oséias, ele tem esse significado. O significado de que a infidelidade estava implantada em Israel. E quando essa mulher ela é tirada da prostituição em forma de um perdão, e ela volta a se prostituir, e a Bíblia vai dizer que então o Senhor, ele dá uma ordem clara a Oséias: Oséias, você vai lá e vai comprar Gomer, nome da mulher de Oséias, você vai comprá-la e por 15 moedas de prata. E a Bíblia vai dizer que ele obedece ao Senhor. Muitas das vezes, quando pessoas pecam, quando pessoas erram, o desejo do nosso coração é fazer com que essas pessoas nunca mais tenham acesso à nossa vida. E a Bíblia vai dizer então que Oséias, ele obedeceu ao Senhor, mesmo com o coração talvez entristecido pelo que havia acontecido. Ele foi e ele comprou-a de volta. Isso nos traz à memória. E a palavra do Senhor é clara em nos dizer que o Senhor faz nos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. A esperança chamada Cristo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele se entregou numa cruz por amor a mim, por amor a você. Enquanto Oséias, ele pregava ali ao arrependimento, a sua casa estava vivendo numa devastação da infidelidade contra o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer então que ele, simbolizando Cristo, ele vai lá, ele compra ela novamente, ele limpa ela, ele purifica ela com a sua santidade e se casa com ela novamente. Cristo, ele é um noivo. Cristo, ele é o amado das nossas almas. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, quando ele estava lá na cruz e todos estavam ali insultando e blasfemando contra ele, a Bíblia vai dizer que ele olha ao Pai e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
Oh, aleluia, glorianda, raia, subcanta, raia, súbia. Talvez quando estavam ali fazendo aquela população, vendendo aquelas mulheres prostitutas, e quando Oséias chega naquele cenário, eu acredito que o coração dele se sangra, porque tamanha é a compaixão dele, ele disse, não, eu vou comprá-la. Talvez pessoas ali estavam caluniando, talvez pessoas ali estavam maquinando contra ele, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele diz, vai e compra a mulher que deitou com seu amigo. A Bíblia vai dizer que ela traiu ele com o melhor amigo, e mesmo assim ele foi, obedeceu ao Senhor, comprou, limpou e trouxe ela de volta ao seu cuidado para dentro da sua casa. E isso nos faz lembrar Cristo, quando ele olha ao Pai e diz, Pai, perdoa esse povo porque eles não sabem o que faz. Cristo, ele morreu numa cruz, ele se fez pecador por mim e por você. A Bíblia vai dizer que ele se fez pecador porque o nosso Cristo, ele não havia pecado algum. A Bíblia vai dizer que ele, olhando para a humanidade sem ter pecado nenhum, ele disse, Pai, eu vou subir, eu vou morrer por esse povo, mas ao terceiro dia eu irei ter contigo, Senhor. Mas necessário é que aquele sangue fosse espargido, que aquele sangue fosse derramado para a purificação dos meus e dos seus pecados. Aleluia. E a representação do casamento de Oséias é exatamente isso. É a representação do meu e do seu pecado, da minha e da sua infidelidade, muitas das vezes, contra o nosso Cristo. E mesmo assim, ele foi lá e se entregou, mesmo sabendo que eu iria negá-lo, que eu iria pecar contra ele, porque a Bíblia vai dizer que quando Cristo estava servindo a Santa Ceia, alguém estava ali que iria negá-lo, alguém iria vendê-lo, e a Bíblia vai dizer que então, a Bíblia vai dizer que ele lava os pés dos discípulos em forma de amor, e a Bíblia vai dizer que Pedro, sendo Pedrão, ele vai dizer, não vai lavar os meus pés. E Jesus, ele disse, não, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. E a Bíblia vai dizer que talvez Pedro, ele diga, então me lave por inteiro, Jesus. Eu creio na manifestação da glória do Senhor. Eu creio no poder do nosso Deus. Assim como ele purificou a vida da mulher e toda a casa de Israel, assim como Cristo veio em forma de amor, em forma de cuidado para mim e para você, ele é poderoso para poder mudar a nossa história. Ele é poderoso para perdoar os meus pecados e os seus pecados e fazer com que vivemos uma vida de santidade e amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.